O Ministério da Saúde agora tem um novo modelo de auditoria para o programa Aqui Tem Farmácia Popular. No vídeo de hoje você vai entender que modelo é esse e como ele impacta a participação da sua farmácia no programa. Fica comigo até o fim do vídeo, roda a vinheta. Olá, muito bem-vindo ao canal da Ascoferd no YouTube. Eu sou Viviane e este é o Ed Farmácia. Toda terça-feira, 19 horas, a gente publica um vídeo novo aqui, com um novo tema e um novo convidado para ajudar você na gestão da sua farmácia e da sua drogaria. E para você não perder nada, tá sempre ligado, sempre antenado no que está acontecendo aqui no canal, já aproveita e já se inscreve, clica no sininho das notificações. Dessa forma, toda vez que a gente postar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Se você preferir, este conteúdo também está disponível em formato podcast no Spotify e no Google Podcasts. No dia 13 de maio, o Ministério da Saúde publicou o novo modelo de auditoria para o programa Aqui Tem Farmácia Popular. Esse novo modelo traz uma classificação de riscos e também propõe um tipo de auditoria simplificada, digamos assim. Mas calma, tá complexo, é por isso que eu trouxe aqui para explicar em detalhes para a gente como isso vai funcionar o advogado e presidente da ABC Farma, Rafael Espinhel. Rafael, muito obrigada pela sua presença novamente aqui no canal. Viviane, que eu agradeço o convite, sempre é uma grande honra e uma felicidade poder estar com vocês. Bom, antes de começar a entrevista, eu quero te pedir para deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar com todo mundo que você conhece, isso é muito importante para a gente continuar fazendo o nosso trabalho aqui no YouTube. E também te avisar que tem vídeo do Rafael aqui no canal, ele já passou aqui outras vezes, eu vou colocar aqui em cima o vídeo mais recente que a gente fez sobre farmácia popular também. O Rafael dá dicas de como você deve proceder, do que você deve fazer se você for bloqueado no programa Aqui Tem Farmácia Popular. O vídeo está muito interessante, vale muito a pena. Rafael, antes de explicar esse novo modelo de auditoria proposto pelo Ministério da Saúde, eu queria te perguntar se essa medida de mexer nessa auditoria, no tipo de auditoria, se isso tem relação com uma matéria recente divulgada no Fantástico, mostrando fraude, mostrando pessoas comprando o CNPJ de farmácias para poder desviar dinheiro público. Tem relação ou esse novo modelo de auditoria já vinha sendo desenhado pelo Ministério da Saúde? Então, Viviane, isso, exatamente. É um modelo que já vinha sendo desenhado, pensado pelo Ministério da Saúde. Então, mas apesar disso, eu diria que há, de fato, uma correlação, visto que a norma que você citou, ela tem, de fato, como objetivo primordial aprimorar o processo de auditoria do Programa Farmácia Popular. E aí, assim, ter a redução de fraudes e irregularidades que, infelizmente, acontecem no programa. Eu queria fazer só uma colocação que eu acho que é importante, que a gente tem que sempre ter o cuidado de querer associar o perfil daquele que usa o programa para fraudar com, efetivamente, os empresários, as farmácias e as drogarias que participam de uma forma muito correta no programa e prestam um serviço de grande relevância de acesso a medicamentos. Inclusive, a maioria trabalha de forma honesta, a maioria presta esse serviço de acesso ao medicamento. Se eu não me engano, hoje são um pouquinho mais de 30 mil farmácias credenciadas, não sei se você tem esse número de cabeça. Isso, correto. Hoje são aproximadamente 31 mil farmácias credenciadas no programa, que atendem quase 90% dos municípios do nosso país. Então, tem uma capilaridade, uma importância significativa. Mas, Rafael, explica para a gente como esse novo modelo de auditoria vai funcionar na prática. Tá. Bom, primeiro ponto que é importante esclarecer que a portaria ela estabelece, como você colocou, um novo modelo de auditoria, que será realizada com base em uma análise informatizada, ou seja, será utilizado e empregado recursos tecnológicos, né, e de inteligência artificial. Explicando para quem nos assiste, a norma, né, ela conceitua análise informatizada como um procedimento de auditoria realizado da forma simplificada e mediante cruzamento de dados governamentais. Até então, Viviane, a gente tinha só um único modelo de auditoria, que a própria portaria denomina como auditoria tradicional, que possui um procedimento muito mais extenso, com mais fases para a sua conclusão. É um ponto relevante, Viviane, que agora, para o início da averiguação dos fatos e a apuração das irregularidades, o DENASUS é o Departamento Nacional de Auditoria, né, do SUS, e é o órgão responsável em fazer a auditoria dentro do programa. Ele vai adotar, como você colocou, uma matriz de risco, que é mais uma novidade da portaria.
ela estabelece essa matriz através de escalonamentos e classificações em níveis. Níveis muito baixo, baixo, médio e alto e muito alto. E por que isso é importante, Viviane? Porque esta classificação que vai ser dada pelo DenaSUS vai nortear o modelo de auditoria que será aplicável. Assim, por exemplo, na hipótese da classificação de risco muito baixo, baixo e médio, o DenaSUS vai adotar como modelo de auditoria a modalidade simplificada, enquanto as classificações de risco alto ou muito alto continuam com o modelo de auditoria tradicional. Deixa eu só entender, quando você fala na classificação de risco, eu queria entender como o DenaSUS, né, que vai fazer essa classificação de risco, como que esses riscos serão classificados? Quer dizer, como que o Ministério da Saúde vai analisar se aquele risco é baixo, se é alto? Existem alguns critérios para essa classificação? Tá. E isso não foi consignado na portaria, mas acredito, e isso é um ponto que é muito, vou usar como analogia do que acontece em outros órgãos de processos administrativos, que esse risco vai ser pautado muito na margem de dano patrimonial ao erário. Então, vamos imaginar que é um caso onde você tem uma análise que pouco expressiva com relação a um dano ao erário patrimonial, ele será classificado num risco muito baixo. Agora, eventualmente, onde você tenha uma análise que passa por valores expressivos, de um montante extremamente significativo, com base em inúmeras irregularidades, isso faz com que você tenha a opção do modelo tradicional, que requer uma análise muito mais complexa e que demanda, obviamente, mais tempo para sua finalização. Esse ponto realmente é, dentro da norma, o que a gente precisa ter um aprimoramento, porque você terá um aspecto muito mais claro e trará segurança para as farmácias e drogarias quando você tiver, de fato, de uma forma objetiva, quais são as hipóteses que fazem com que você caia dentro de um grupo de nível de risco. Mas, como eu coloquei para você, a perspectiva é que sempre estará pautada com relação ao dano patrimonial, o valor que, de fato, consta como uma eventual inconsistência no programa. Eu estou imaginando aqui que talvez seja assim. Vamos supor, eu tenho uma farmácia, eu faço uma venda muito alta de medicamentos pelo programa, então eu giro, né, muito dinheiro do programa, recebo muito dinheiro do programa em função do farmácia popular, e além de ter uma venda muito alta, eu também, em algum momento, já tive a minha farmácia, por exemplo, bloqueada. Então, assim, vamos supor que, dependendo do meu perfil, o meu grau de risco vai ser mais elevado ou mais baixo. Eu sou uma farmácia pequena, vendo muito pouco, nunca fui bloqueada, talvez o meu risco seja baixo. Se ao contrário, se eu vendo muito, já fui bloqueado algumas vezes, ou se já tive alguma irregularidade, provavelmente o meu grau de risco vai ser mais elevado. Estou imaginando que talvez seja dessa forma. Sim, inclusive, você usou um termo que a gente muito usa na linguagem jurídica, a gente fala sobre quando aplica a dosimetria de uma pena, seja no ponto que nós estamos aqui conversando administrativa, faz uma análise com relação a características. Então, características antecedentes do potencial infrator, a gravidade do fato, a reprovabilidade, o histórico. Isso é um conjunto, né, de fatores, de informações que fazem com que você leve ao grau, e no caso da portaria, de risco que será atribuído àquele processo de auditoria. Mas, na minha visão, nesse primeiro momento, eu acho que ficará mais limitado a questão dos valores. Quando a gente tiver um valor extremamente expressivo para efeito de análise pelo programa, ele levará para uma auditoria tradicional. Risco elevado, você tem uma auditoria tradicional. Risco baixo, você tem uma auditoria simplificada. Qual é a diferença? Vamos falar um pouquinho mais sobre a diferença. Como que vai ser a auditoria simplificada e a auditoria tradicional?
A auditoria tradicional nada muda, aquilo que já acontece hoje, então é um processo onde que o estabelecimento ele será notificado, apresentada a notificação, terá um prazo para poder prestar suas informações, a partir daí terá uma análise por parte do órgão, como a gente falou, da DENASUS, se houver necessidade, vai ter novamente um requerimento de prestação de novas informações com apresentação de documentação. Ele tem um prazo, como eu comentei, ele tem um prazo muito mais longo, porque as fases dele são mais extensas. A grande novidade, Viviane, de fato, é a auditoria simplificada. Uma vez que o grau de risco seja atribuído, como a gente falou, de muito baixo, baixo, médio, qual que é o fluxo com relação a esse processo de auditoria? Será encaminhado, a DAF encaminhará para a DENASUS, o DENASUS fará uma análise, através, como eu coloquei, a gente vai estar muito ligado com um processo de análise de fiscalização com bases utilizando inteligência artificial, com cruzamento de dados. A partir dessas informações, levantadas as inconsistências que serão por estar nesse grau de risco mais simples, será gerado um relatório de análise informatizada, que a norma denomina com uma sigla RAI, e lá ela conterá todos os dados do estabelecimento, a nota do risco individualizado, o detalhamento, por exemplo, da irregularidade, a conclusão, e já vai constar a guia de recolhimento do eventual valor apurado para ressarcimento ao erário. Quando eu falo erário, é o programa, administração pública. Feito isso, finalizado, na sequência, a DAF, que é o Departamento de Assistência Farmacêutica, ele vai notificar o estabelecimento, e o estabelecimento, no prazo de 15 dias, ele terá duas opções. Ele pode, ou já, de imediato, pagar, fazer o recolhimento, olha, de fato, consta aqui um valor de R$ 1.000, eu vou efetuar o pagamento, ou ele apresenta a sua defesa administrativa, né? Uma vez que, se ele apresenta, melhor, se ele faz o recolhimento, é que ele já assume que reconhece que aquele valor é devido e não mais ele vai poder questionar o relatório de análise individual informatizada. Então, isso é um ponto importante. Por que esse modelo é interessante? E por que ele tem um potencial de mudar toda essa estrutura dinâmica do programa, Viviane? Porque ele vai ser muito mais célere, muito mais rápido. O processo de análise por parte do DENASUS, ele vai ser muito mais objetivo e ele vai se pautar em análise de dados vindos em razão dessa inovação tecnológica. E ele vai fazer essa segregação. Como são casos menos complexos, eventualmente, essa suspensão, esse bloqueio, ele se deu não por uma fraude, mas por uma inobservância, uma irregularidade que ele teve com base na operação do programa, e vai oportunizar de imediato que a farmácia, olha, tudo bem, foi um erro administrativo, assumo o erro, efetuo aqui o recolhimento, porque, de fato, eu não observei uma regra do programa, e já tenho o meu sistema restabelecido. Então, esse ponto é muito, muito interessante. O ponto que é interessante, Viviane, é que quando você traz essa nova modalidade de auditoria, o que é interessante e o porquê ele é extremamente benéfico? Porque ele segrega. Hoje, uma farmácia que eventualmente tem uma suspensão em razão de uma questão de uma irregularidade e que não provoque, de fato, um prejuízo significativo ao erário, ela está no mesmo rol de processo que um grande fraudador, né? Então, você vai ter essa segregação, possibilitando que o processo que eventualmente se deu de suspensão por uma inobservância de uma regra, ele seja, a análise dele, distinta daquele que, de fato, precisa de uma maior complexidade, um cuidado, que demanda um aspecto muito mais criterioso e rígido, que demanda muito mais tempo. Isso vai fazer com que traga uma brevidade com relação à análise e obviamente, traga para a farmácia uma perspectiva de que tudo de maior segurança se eventualmente ela tiver o seu sistema bloqueado. Então, Rafael, mas na rotina da farmácia, ela precisa mudar alguma coisa ou o processo de dispensação pelo farmácia popular continua a mesma coisa, do mesmo jeito que ela vem fazendo? Ou seja, impacta alguma coisa a rotina ou não? Nada muda, Viviane, nada muda. A nova portaria aplicável aos processos de auditoria não afetam ou alteram as regras que estão lá estabelecidas na portaria número 5, em especial os dispositivos que elencam as diretrizes para a dispensação de medicamentos no programa Farmácia Popular. Então, assim, as regras, elas permanecem vigentes, válidas, e cabe o estabelecimento não só observá-las, mas sempre trabalhar com treinamento para que ele possa fazer um ciclo, né, de treinamento, de
reavaliação para que ele sempre esteja em compliance com as regras do Programa Farmácia Popular. E esses dois tipos de auditoria, a auditoria simplificada e a tradicional, elas já têm prazo para começar a funcionar? Já está valendo isso? Tá, legal. A portaria, ela entrou em vigor agora no dia 13 de maio, como você falou, e ela terá, né, tá previsto na própria norma, uma previsão, uma vigência até o dia 31 de dezembro de 2023. Ou seja, esse novo formato de análise, né, em especial da auditoria simplificada, ela já pode ser aplicada pelo DENASUS. A perspectiva é que isto ocorra de uma forma escalonada. O que isso quer dizer? Com critérios que serão estabelecidos por este órgão, para que ele faça isso de uma forma gradual. A informação que nós tivemos que o DENASUS priorizará nesse primeiro momento os processos de auditoria que foram objeto de judicialização, né, até por uma questão jurídica legal. Ele vai trabalhar primeiro com os processos que foram judicializados e gradualmente incluindo tanto os novos processos que caiam agora no DENASUS, quanto aqueles que estão pendentes de análise e conclusão pelo órgão. E se me permite, só concluindo, que acho que é um ponto muito importante, que a nossa perspectiva com relação a esta nova portaria, não só por ela trazer maior segurança aos estabelecimentos que operam no programa, vai ter uma diminuição de perda também com relação a recursos públicos, que é um objetivo da norma, né, evitar e diminuir as fraudes realizadas. Isso, que é um ponto importante para quem nos assiste, os proprietários de farmácias, abre uma grande expectativa, uma perspectiva de que, acontecendo, a gente tenha, através do Departamento de Assistência Farmacêutica, um planejamento para a inclusão de novos credenciamentos, a revisão de valores pagos, né, por exemplo, e que é muito benéfico para as farmácias e drogarias. Então, ela não somente traz um aspecto com relação à mudança procedimental do processo de auditoria, mas ela, tendo efetivamente êxito com relação à inibição de fraudes, ela gera uma perspectiva muito boa para que a gente tenha novos credenciamentos, revisão de valores pagos para os medicamentos dentro do programa e, quem sabe, a inclusão de novos medicamentos também. Essa revisão de valores é porque os valores hoje são baixos? Eles não estão adequados dentro de uma... Como é que é isso? Sim, a gente é atribuído por parte do programa um valor para cada classe de medicamento que está incluso no programa. Hoje, infelizmente, por questões mesmo econômicas, você tem que refletem no preço final desse medicamento, faz com que muitas moléculas, né, medicamentos, eles precisam de uma análise de revisão, porque acabam inviabilizando a sua dispensação pelas farmácias e drogarias. Posso citar, por exemplo, a insulina, um dos que tem realmente uma margem muito mínima que oportuniza que ele seja dispensado dentro do programa. Então, é um dos pleitos, por exemplo, da Ascoferd, um dos pleitos da ABC Pharma, que se tem um estudo mesmo de revisão de valores para que você possa propiciar efetivamente a dispensação desses medicamentos e aí garantir o que, de fato, é o objetivo da política, né, da política pública através do programa, que é o acesso a medicamentos para tratamento. Bom, e se você ainda tem alguma dúvida sobre o novo modelo de auditoria do Ministério da Saúde para o Farmácia Popular, pode perguntar aqui embaixo nos comentários, eu vou passar a sua dúvida para o Rafael. Rafael, tenho certeza, vai ter a maior boa vontade de responder e a gente te devolve a resposta dele. Rafael, obrigada pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço, Viviane. Sempre para mim é um prazer estar com vocês. Sempre que precisarem, estou à disposição e aqueles que nos assistem também, fico sempre à disposição. Um abraço a todos. Obrigada a você pela companhia. Antes de ir embora, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para todo mundo, para as pessoas entenderem como vai funcionar o novo modelo de auditoria do Farmácia Popular. Eu te vejo no próximo É de Farmácia. Tchau, tchau.